Olá pessoal, boa noite, cartoleiro, cartoleira do nosso Brasil inteiro, acompanhando aqui a estreia do nosso canal esse Fute Play 10. Seja bem-vindo ao nosso canal e juntos sejamos um grupo, uma equipe, um time a ajudar na escalação do seu time, a tentar, ser mais um integrante da sua equipe Cartola 2020. E aqui iremos sugerir algumas escalações, alguns times, focado principalmente no quadro dos times pelo Brasil, né? E principalmente de alguns jogos que ganham importância nesse início de Cartola 2020. Né? E, claro, obviamente levando em razão, né, a primeira rodada e a segunda rodada, os aspectos que são cabíveis a essa rodada. Bom, primeira coisa, nós estamos aqui com o nosso time criado, o time da Live Foot 10, Foot Play 10, que é um time de... vocês vão presenciar, é um time pré-escalável. A nossa escalação vai ser finalizada exatamente amanhã, poucas horas de fechar o mercado. Tá? Iremos terminar esse nosso time aqui, escalação, né? Iremos passar algumas dicas aqui de jogadores para vocês. E essa nossa escalação aqui não quer dizer muita coisa, só uma ideia simples, né? Para que vocês possam lançar a de vocês propriamente, a escalação de vocês para o time de vocês em cima ou quase ponderadamente do que a gente for, do que aqui, né, for colocado para você, cartoleiro, cartoleira, como boas escolhas, como bons jogadores a formar o seu time. Vou começar a escalar o nosso time agora. Pode ver o começo. E aqui temos várias escolhas, né, de jogadores. Rascaeta. Lembrando que o critério que é colocado no Cartola, isso na primeira rodada era o valor de valorização do jogador, 45% do custo dele, né? Isso quer dizer que nessa rodada agora essa condição já não é mais válida. O foco principal, né, tanto na primeira como também na segunda rodada, é a aquisição de cartoletas. Então, para isso, a gente deve focar seguindo as regras de pontuação do Cartola esse ano, tá? E também analisando jogo a jogo potenciais jogadores a construir o nosso time e fazer-nos nesse momento, já que é o início do campeonato, e com essa crise do Covid agora aí, né? Alguns times vão estar desfocados, então é um elemento a se pensar, a se analisar, para não termos de escalar um time, como aconteceu o caso do Goiás, São Paulo, onde muitos cartoleiros escalaram jogadores do São Paulo, e o jogo acabou sendo adiado, né? Em virtude dos problemas de saúde dos jogadores do Goiás, 9 jogadores no caso. Ok? Então, inicialmente, cabe lembrar, né, que jogadores muito negativados não são boas escolhas para formar a equipe, né? Exceto aqueles que irão jogar contra times considerados, abre aspas, fracos, em baixa no momento, na atual situação, fecha aspas. Ok? Então, agora tem também o contraponto de que jogadores com muita valorização, o caso de Elton, vocês podem ver aqui, né? O caso de Guerreiro, né? Vocês podem ver valorização boa.
São boas escolhas para formar um time, para você construir o seu time. Né? E aí a gente pode tirar por aqui, pelo nosso escala 10. Né? Escala 10, FUT, Play 10. Você pode ver, olha, Arrascaeta, ele desvalorizou. Tá? O que custava 25 cartoletas, agora custa 21 e 24. Desvalorização de 3,76. Agora ele tem que fazer um máximo de 12,29 para valorizar. Isso jogando contra um Atlético Goianiense, onde a tendência maior de resultado é para o rubro-negro carioca. Então acredito que a aposta em cima de Arrascaeta é um fator que pode, sim, a depender do jogo, né, do momento do Flamengo, render positivamente ou negativamente. Porém, em virtude dele estar com um mínimo de valorização de 12,29 cartoletas, ele precisa fazer um mínimo de 8 gols e dar uma assistência. Em outras palavras, é possível? Claro que é. O potencial do time do Flamengo é muito alto, muito elevado. Porém, nosso objetivo é formar um time que nos traga rendimentos. A você cartoleira, por enquanto. E aí temos escolhas, né? Como por exemplo o Bahia estreará agora, não jogou ainda. Rodriguinho custa 17 cartoletas. Ele tem que valorizar cerca de 12,17. Muito alto para um jogador. A mesma ideia colocada para Rascaeta de fazer um gol, uma assistência, cabe também para Rodriguinho, para que ele consiga atingir essa meta de forma mais fácil. Tá? Entretanto, existem várias outras maneiras também de conseguir essa pontuação. Né? Finalização na trave, 3 pontos, finalização defendida, 1,2, e assim vai, né, pessoal? Bom, então o foco principal é você analisar jogo a jogo e analisar jogador a jogador, pontuação máxima. Se ele já está valorizado, é uma boa escolha esse jogador, porque estando valorizado, o que vier de pontuação a esse jogador, dependendo do jogador, né, obviamente, e aí focando nas questões do FUT do escala 10, aqui que vocês estão vendo, né? Esse jogador pode trazer bônus de cartoletes para você. Ou, se assim preferir, jogador negativo, pouco negativado, né? A depender do jogo, ele pode trazer um excelente retorno de cartoletes para o jogador. Então, a gente vai analisar aqui alguns jogos, entre eles, vamos aqui no site do Globoesporte.com, vamos aqui olhar alguns jogos. A gente tem um jogo a se pensar, né? Caso ele aconteça. Atlético Paranaense e Goiás. Aqui a gente vai elencar apenas alguns jogadores do Atlético Paranaense para termos uma ideia, né, a respeito desse jogo, né? E ganha uma proporção a respeito principalmente do Goiás. Né? Então, do Atlético Paranaense, a gente tem mais desvalorizado o Nicão, que ele precisa, obviamente, valorizar cerca de 8,34 cartoletes, ou seja, fazer um gol, mais um pouco. Léo Citadini, extremamente valorizado, ele precisa só de 2,76, é uma ótima escolha, uma ótima aquisição, tá? O técnico também, Dorival Júnior, também uma excelente opção. Né? Aguiar, também excelente, um dos melhores da primeira rodada. Tá?
Aguiar. Também uma ótima aquisição do Atlético Paranaense. Abder Vinícius. Né? Esses citados aqui são uma ótima escolha, uma ótima opção, formar o time, um dos times, né, de você cartoleiro, você cartoleira, para a segunda rodada do Brasileirão que se inicia amanhã. Agora vamos focar um pouco em um outro dos jogos também apontados pela maioria dos colegas tubers, Atlético Goianiense e Flamengo. Olha só, Arrascaeta ele necessita fazer 12,29, um gol, uma assistência ou equivalentes, finalização na trave, um gol e assim vai, né? Bruno Henrique precisa fazer 10,9 para poder valorizar. É uma pontuação assim alta, né? Se considerarmos o Cartola, né? Okay? Os critérios do Cartola em si. E os jogos que nós estamos, né? Mas é possível, claro que é. O Flamengo tem potencial, tem equipe, tem estrutura e pode fazer sim isso. Então, o Bruno Henrique não descartaria de forma alguma. Diego Alves, ele necessita fazer 6,48, valorizou apenas 0,21 cartoletas. Ou seja, ele precisa não levar gols, tá? Ok? Porque o goleiro já não levando gols, 5 pontos. Né? Todos os defensores, quando não sofrem gols, a pontuação é de 5 pontos. Tá? E assim, eu acredito que Diego Alves é uma escolha boa, apesar do custo ser alto, 14 cartoletas, é uma aposta. Né? Então, se você é flamenguista, acredita que o Flamengo venha golear, venha fazer um placar expressivo, não menosprezando, obviamente, o time do Atlético Goianiense, não, de forma alguma. Mas tudo é possível nesse campeonato. Né? Tudo é possível. Mesmo estando no começo do campeonato. Gerson, também uma boa escolha, 5,16 cartoletas apenas. William Arão, 4,5 cartoletas. Gabriel, olha só, Gabriel acredito que venha a ser uma unanimidade. Todos, acredito, venham a focar em Gabriel, porque ele está custando pouco. Jogador desvalorizado, mais uma desvalorização mínima, que garante uma pontuação também baixa para que ele possa fazer. Então, Gabriel é uma boa escolha para o ataque. Rafinha também, 3,9, né? E custa pouco. Né? Técnico também no Flamengo, Domenech Torre, também 3,9. Né? Ok. Everton Ribeiro. São inúmeras escolhas que nós temos aqui no Flamengo para você cartoleiro, para você cartoleira compor o seu time. Né? E surgiu uma informação há poucos minutos a respeito do Corinthians. Alguns jogadores terem testado, feito os exames e estarem positivo. Né? No caso de Gil, Léo Natel, testaram positivo. Além de vocês podem ver aí, né? Gil, Léo Natel. Informação essa divulgada pelo site GE. Tá? Logo o Flamengo o Corinthians, perdão, estará com uma baixa grande em seu time, principalmente na defesa, com o Gil estando fora.
E a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, que é muito forte o time do Atlético, é Cássio, Michel Macedo, Bruno Mendes, Danilo Avelar. Lembrando, Danilo Avelar está improvisado, né? Se está improvisado é uma tendência, porque tendência a favor do Atlético Mineiro, em virtude de Gil não está podendo jogar. Ciri Clay, Gabriel, Ederson Cantígio, Ramiro, Luan, Arauz, Matheus Vital e João. Alguma tendência muito forte para que o Atlético Mineiro faça um gol em cima do Corinthians. Então, nosso foco agora de atenção é o time do Atlético Mineiro. Olha só o Atlético Mineiro. As opções, melhores opções que nós temos no Atlético Mineiro. E veja, Guilherme Arana, mesmo tendo feito 0,97, uma valorização de 0,97, uma valorização baixa, onde a valorização mínima que ele deve conseguir é de 7,66. Ou seja, mesmo sendo um Corinthians desfalcado de seu principal zagueiro, Gil, é uma aposta grande Guilherme Arana. Muito grande. Sampaoli não é uma escolha tendência no momento, porém, uma boa aposta. Jogador bom do Atlético em se apostar é o goleiro, porque ele, olha só, na primeira rodada ele já obteve uma defesa difícil, um saldo de gol, porque não tomou gol, tá? E 18, isso mesmo, 18 passes errados. É a média na primeira rodada de Rafael. O jogador também aposta, entretanto, valorização baixa. Guga, 2,92, vai bater de frente com Carlos, né, do Corinthians. A gente tem Marrone, também uma pontuação mínima a conseguir, 3 cartoletas apenas. Savarino, também uma excelente opção, 2,46 cartoletas apenas. O Atlético tem as 4 opções aqui excelentes a se pensar e se constituir no time de você cartoleiro ou você cartoleira para essa próxima rodada. E o Atlético, como vocês podem ver, eles não há nenhum problema em relação a aluno, jogador, um problema de saúde, né? E vai praticamente 100% desse jogo aí, a segunda rodada, a fazer os 6 pontos, a manter o 100% de aproveitamento, contra um Corinthians sem a sua zaga principal, sem o seu zagueiro principal. Ok? Vamos agora para o nosso próximo time, que é o Atlético Paranaense. Já focamos. Time esse também que vai ter 4 mudanças contra o Goiás, né? O Atlético Paranaense. Bisoli já não pensa em escalar, já está fora, né? Porém acerta a contratação do Atlético Paranaense do jogador Ravanelli e uma possível escalação do Atlético, né?
momento aqui, né? Santos, Jonathan Kelvin, Thiago Heleno, Felipe Aguilar, Abner Vinícius, Wellington, Marquinhos, Gabriel, Léo Cittadini, Nicão, Vitinho, Carlos Eduardo, Geovânio e Vinícius Bigode. Ou seja, caso o jogo do Goiás, realmente o Goiás viaje, a gente espera isso, é uma boa tendência de o Atlético Paranaense pegar um time do Goiás ainda em construção em virtude dessa tremenda tempestade que aconteceu com o seu time, em virtude da Covid. A brisa aqui, a última hora, apareceu o Grêmio jogar time reserva. Não dá nem Jeromel, nem Vanderlei, nem Kahneman, não dá nenhum não. E a contratação do Atlético Paranaense, o jogador Ravanelli, junto ao futebol da Rússia, já que ele é uma cria da Ponte Preta. É uma boa para as próximas rodadas, a se pensar. Vamos agora para o nosso próximo time, nosso próximo foco, que é o time do Grêmio. Time do Grêmio. O time do Grêmio, ele terá reservas. Terá reservas contra o Ceará. E a lista de relacionados já está pronta aqui, como vocês podem ver. E cuidado cartoleira, para não pensar em colocar alguns desses jogadores. Olha só, Vanderlei, Jeromel, Kahneman, Matheus Henrique, Maicon, Jean-Pierre e Diego Souza estão de fora, hein? Não escalem esses jogadores. E já tem até provável escalação dos que chegaram, desembarcaram no Ceará. Paulo Vitor, Orejuela, David Braz, Bruno, David Braz, Rodrigues, Cortez, Lucas Silva, Darlan, Alisson, Tassiano, Pepe e Isaac. Olha aí você, gremista, você, pensando em colocar Jeromel, é hora de se pensar em um novo zagueiro, assim como o Kahneman também, hein? Olha aí, boa dica aí do... Dica boa aí é aquele... o zagueiro do lado do Atlético Paranaense. Aguilar, também o... Deixa eu ver aqui. Tem Aguilar, tem Juninho do Bahia, também é uma boa. Assim como também esse Fux aqui, Bruno Fux. E também, se quiser valorizar, tem esse bicho aqui, ó. Tem esse Léo Ortiz aqui, que ele é bom pra valorizar. E pega um Botafogo. Bom, e aí, seguindo a dica aqui do colega aqui, uma provável boa também escolha são jogadores do Internacional. O Internacional que pega o Santos, ainda em processo de reconstrução financeira, em virtude do que está passando, né, financeiramente, e com alguns jogadores aí a pensar em sair, né? Então, o Internacional, como vocês podem ver, não apresenta sequer uma baixa, porém, já existe clube francês de olho em Bruno Fux. De olho em Bruno Fux, a pensar já em contratar essa grande revelação do Inter, né, neste começo de Brasileirão. Então, o Internacional, como clube, a se escalar alguns jogadores. Caso você cartoleiro, pense em algum jogador do Inter, a gente tem no momento a seguinte condição de jogadores do Inter, né? Aí a gente tem Lomba, né? Um goleiro que está muito desvalorizado.
Tem que conseguir uma pontuação mínima de 8,26, o que equivale a um jogo sem tomar gols. E a tendência é que o Santos seja muito reprimido, apesar de Marinho, né, ser um jogador muito hábil em contornar defesas muito bem postadas, muito bem erguidas. Porém, Marcelo Lomba ele tem que não sofrer gols e fazer outras ações em campo. Entre elas, defesa difícil, né? Quem não pode ficar de fora do time é Sarabia, né? Porque Sarabia só precisa de um ponto para valorizar, né? Então acredito que Marcelo Lomba não seja uma boa aquisição para o time de você cartoleira, para essa rodada conseguir cartoletas, já que o objetivo é valorização, aquisição de cartoletas. Com relação a Paulo Guerreiro, ele tem amplas condições de uma pontuação boa, já que ele valorizou na primeira rodada e precisa apenas fazer 5,8 cartoletas ou 6, o que equivale a menos de um gol. Né? Ou seja, se ele fizer um gol que seja, ou se ele der uma assistência, praticamente já está valorizado. Então, uma boa escolha, Paulo Guerreiro, assim como Saravia. E Sarabia não pode sair do time porque primeiro que o Santos tem uma lateral ruim, né? Que ele vai enfrentar, se não me engano, aquele Daniel Guedes na lateral. Então ele é uma boa para rodada além de valorizar e roubar muita bola, né? Ele roubou, na última rodada ele roubou 8 bolas. E aqui vocês podem ver o scout, o panorama de Saravia, o que ele fez. Ele 3 faltas sofridas, uma finalização para fora, uma finalização defendida, 8 roubadas de bola, um excelente roubador de bolas, um saldo de gols. O time do Inter não tomou gol, né, contra o time do Coritiba. 3 faltas cometidas, um cartão amarelo e ainda pontuou 12,20. É uma excelente escolha. Se ele não errasse tantos passes, seria muito mais. É uma excelente escolha para você apostar cartoleira a formar o seu time. E aí tem também a opção também de Vitor Cuesta. Mas apesar que Vitor Cuesta, ele no começo de rodada, ele tá errando muito passe. Você pode ver que ele errou 6 passes e ele não errou muita bola não. Ele não tá igual a Sarabia. E precisa pontuar muito mais que a Sarabia. Tá aí os números de Vitor Cuesta. Ele tá errando muita bola. Você pode ver que ele erra mais passes do que ele rouba a bola. Então ele não é uma opção de nem Sarabia não. Pra mim existe zagueiro melhor pra rodada. Com relação ao Thiago Galhardo, o que você tem a falar? Ele é um Thiago Galhardo, Moisés, Galhardo, essas escolhas aí em relação ao time do Internacional. Thiago Galhardo ele é um atacante, né? Que nem Guerreiro. Então a prioridade dele fazer gol É meio campo, né? Mas ele atua na frente. Ele é do lado de Guerreiro. É um centroavante. Então a condição de fazer gol é que nem Guerreiro. É meio a meio. Ele não é um excelente roubador de bola, mas pelo menos ele é finalizador. Ele finaliza muito. Então por finalizar muito é uma excelente escolha. Já que o Santos tem uma zaga que leva gol quase sempre de atacante. Moisés, o que você tem a falar sobre Moisés? É uma pensão boa, né? Que nem Sarabia, mas assim, pelo começo de brasileiro, qualquer um dos dois pode ser bom. Agora não pode ir com os dois porque é um risco. Só se for tiro curto, né? Mas se for para escolher os dois, escolher só um. E a melhor opção é Sarabia, porque ele precisa valorizar menos. São essas as escolhas que propõem aí em relação ao Inter? É. Marcos Guilherme seria uma boa escolha também, não? Não, Analisando para o cartoleiro que vai agora nessa segunda rodada, que quer valorizar, quer manter o time e assim não diga uma construir um patrimônio para as próximas rodadas. Não diga uma boa escolha não, porque ele é um cara que atua mais atrás, né? Você pode ver pelo scout dele. Ele não rouba muita bola não, ele atua mais atrás do que na frente. Então, a melhor opção seria Galhardo mesmo, se quiser pontuar. Que ele pode até... Até porque ele no jogo contra o Coritiba, Marcos Guilherme, 4 passes errados. Já é uma baixa enorme para isso.
já que passe errado conta como sendo uma aquisição negativa, né, para o time. Então eu não ia com ele não, eu preferiria ter ganhado. Porque ele atua mais na frente e ele rouba mais bola do que o Guilherme. Ele é mais assim para armar o time. Ok. Então esse é o panorama do time do Internacional que enfrenta o Ceará. Vamos agora para outro time também de grande relevância nessa rodada do Brasileirão. Tá? O Atlético Mineiro tem uma opção boa. O Atlético Mineiro, já falei, né? Aqui no Atlético Mineiro, já fiz a menção. O goleiro Rafael, uma das escolhas, né? Meia Savarino também uma das escolhas. O atacante, né? Savarino. O Bahia também tem uma opção boa, Bahia. O Bahia, a gente pode analisar também, né? A questão, já que o Bahia pega um Botafogo, que até o momento. Um Coritiba, perdão. Que jogou contra o Inter, né? Em casa. E teve a sua primeira derrota no campeonato. O que você tem a falar aí sobre o Bahia em si? Boas opções seria o goleiro. Porque eu sei que o Bahia tem uma zaga fraca, mas o goleiro pode ser bem exigido. Já que o Curitiba chuta muito. E o Douglas já mostrou no último ano que ele é um ótimo goleiro, né? Pra Cartola. E Nino Paraíba também é um ótimo Entretanto, lateral. é bom frisar que Douglas, aliás, o time do Bahia inteiro não jogou na primeira rodada. Então os critérios de pontuação da primeira rodada, né, 45% do valor que se paga pelo jogador, já não entram nessa rodada. Então as pontuações. E aí tem que se analisar jogo a jogo. Não é porque você vai. Rodriguinho custa 17, eu vou apostar em Rodriguinho. Não. A valorização dele é muito alta, 17. 17 é o preço e 12 cartoletes, acima de 12 cartoletes, é o valor que você paga para a valorização do Rodriguinho. Então você tem que saber qual jogador você tem que centrar no jogo e analisar jogo a jogo, time a time. Se for para escolher uma aposta da rodada, para mim seria Nino Paraíba. Que Nino Paraíba, como já mostrou no último ano, ele é um ótimo lateral para roubar de bola. Nino Paraíba. E ele precisa valorizar pouco. Precisa apenas de 5,8 cartoletes. O que equivale a uma assistência, uma finalização na trave. E outro camarada que pode ser aposta da rodada poderia ser Fernandão, porque ele é um ótimo centroavante e o Curitiba leva muito gol centroavante também. Mas Elber não seria uma boa também para o Não, porque a Elber vem de trás e já que o custo vale apenas 5,1 cartoletas? Também, mas só que o Elber vem de trás e já o Fernandão já é um centroavante nato. E o Curitiba já mostrou várias vezes que leva gol de centroavante. Levou de Guerreiro no último jogo. Do Até Paranaense também levou do centroavante no Paranaense. Então pra mim Fernandão seria uma boa escolha. Rossi? Nem tanto. Se fosse para escolher de todos, pra mim seria o Fernandão. Agora também tem Juninho Capixaba, né? Que ele não é um Nino Paraíba da vida, mas eles... Fernandão precisa de apenas 4,4 cartoletes, ou seja, um gol já valoriza. Um passe, assistência, valoriza muito o jogador, né? Por isso que eu escolheria o Fernandão, se fosse para escolher. E se quiser um roubador de bola, Ronaldo. Que veio de Flamengo, ele rouba muita bola. Se quiser um cara que rouba bola, é Ronaldo. Escolha Ronaldo que você vai dar bem, porque ele rouba muita bola. Se quiser, diferenciar dos outros, né? É Ronaldo. Tá falando, né? É uma boa escolha então mesmo. É bom se pensar os jogadores do Bahia, né? E ver em relação a essa rodada, já que o Coritiba vem fragilizado pela primeira rodada negativa frente ao Internacional em casa. Então o Bahia, ao jogar em casa, muito embora o fator de primeiro jogo, né, na primeira rodada, não quis dizer muita coisa, porque muito time que jogou em casa
acabou perdendo. Vamos agora para os outros jogos também de importância aqui. O Flamengo é favoritíssimo. O Flamengo já foi falado, né? Foi dito. Foi mencionado. O Palmeiras também, a zaga do Palmeiras, já que o Flamengo só faz gol. São Paulo e Fortaleza. São Paulo e Fortaleza. O que você tem a falar sobre aí o jogo São Paulo e Fortaleza no Morumbi? Um São Paulo que, segundo a gente tem informações aqui, vamos direto às informações do GE em relação ao São Paulo, né? E o São Paulo, ele está prestes a acertar, né? A negociação de Everton por Luciano, atacante do Grêmio, né? Uma aquisição aí para o ataque tricolor, né? Que tanto necessita. E em contrapartida o Grêmio ganha um centroavante meia, né? Ofensivo, né? Que até agora, pelos clubes que passou, ainda não mostrou todo o potencial que tem, né? Não. E o São Paulo tem até time provável para a escalação, para jogar contra o Fortaleza, né? E deve ter Lisieiro, Toró e Hernanes como principais focos para o jogo contra o Fortaleza. Né? Então o São Paulo tem uma escalação provável com Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Tietê, Lisieiro, Daniel Alves, Igor Gomes, Vitor Bueno e Pablo. Olha aí quem escalou Pablo na primeira rodada. E Vitor Bueno, será que é uma boa agora? Com certeza é, porque os dois são centroavantes que atuam na frente. E outro fator importante é que vão enfrentar o ex-técnico dele, né, que é Rogério Ceni. Talvez eles queiram mostrar serviço por isso. Não só ex-técnico, mas o jogador símbolo do São Paulo. É. Né? Então tem várias opções boas na rodada. Tem Arboleda, que é um zagueiro que não precisa falar mais nada, apesar de valorizar muito. Ele e Reinaldo. Outro que poderia ir, Daniel Alves. Reinaldo tem que fazer 8,6, então eu acho que não é uma boa para um jogo único você apostar em Reinaldo. Apesar de que o Fortaleza vem de um 2-0 contra o Atlético Paranaense em casa. Mas agora precisa mostrar serviço. Mas outra opção boa é Daniel Alves. Agora só que está muito caro. Ele não adianta botar. Então, para o valor que está custando Daniel Alves e Reinaldo, você apostaria? Você... Não. Porque precisa de pontuação melhor para você valorizar, né? É melhor você escolher um menor. Só se tiver muito dinheiro. Então esses jogadores para você não teria assim tanto critério para se escalar, né? Não. Eu preferiria colocar um meia. Que você vai ver aí Vitor Bueno. Ele é ótima opção. Ele e... E Pablo, 7,96. Todos os dois, tanto Vitor Bueno como Pablo. Seria uma boa aposta contra a zaga do Fortaleza. Todos os dois, Vitor Bueno e Fortaleza que no caso vem com jogadores aqui. Eu acredito que já tenha saído a escalação do time do Fortaleza, uma prévia escalação. Né? E lembrando que Rogério Ceni saiu muito insatisfeito no primeiro jogo contra alguns jogadores do Fortaleza. Né? E que agora o Fortaleza já inscreve Ronald no bid e passa a contar com esse atleta se brincar contra o São Paulo, no jogo do Morumbi. Né? Então, e o Fortaleza não há nenhum problema de escalação, né? Não. É um time que está estruturado. O Rogério Ceni sabe trabalhar o time, sabe rodar o time, sabe construir e dar funcionalidade ao time. Então, você ainda acha que Pablo, Vitor Bueno podem fazer alguma diferença nesse jogo? Pode, porque o Fortaleza já mostrou que tem uma zaga ruim, sem Quinteiro que foi expulso. E vai vir o zagueiro reserva, então para Pablo e Vitor Bueno que estão na frente seria uma boa. Porque sem Quinteiro que dá o equilíbrio ao time, o Fortaleza fica sem... Quinteiro não joga? Foi expulso ele. Ah, foi expulso. Outro ponto também é esse camarada aqui, a Igor Gomes. Ele já mostrou que tem muito serviço no São Paulo. E se você escolher ele, não vai se arrepender não, que ele é ótimo jogador. Ok.
Vamos a outro jogo também de importância nessa rodada do Brasileiro. O Vasco, que vai, teoricamente pega um time. Vasco e Sport. Vamos para o time do Vasco e o time do Sport. Vamos lá, Vasco e Sport. Antes do Vasco do Sport, do time do Vasco e do Sport, o Bragantino, o que você tem a falar? Já que ele contratou, ele anuncia, né, a contratação do zagueiro colombiano César Haidar. Meio que não conheço ninguém esse César daí. Por isso não posso dizer que assim, o que é que eu vou falar? Ah não, né? O que é que eu vou falar? Nada. Porque eu não conheço ele, só eu vou saber dele quando eu ver ele jogar. Aí posso dizer alguma coisa. Fala aí. É um jogador ainda que está em processo de chegada do Bragantino, no RB Bragantino, Red Bull Bragantino, e que pouco se conhece ainda desse jogador, né? Mas espera-se, já que a meta do RB Bragantino é formar, constituir jogadores, né? Para conseguir com isso maior êxito, tanto em venda como em galgar posições no campeonato e conseguir o que almeja, que são as vagas nos campeonatos da Libertadores e Sul-Americana em si. Agora a melhor contratação que ele fez, melhor que esse colombiano, que até agora eu não vi jogar ainda, é Raul. E o Vasco e o Bragantino anunciaram também um acordo, né, na contratação de Raul, que chega nessa terça-feira ao time de São Paulo. Ao time Ele do é um Bragantino. volante muito bom. Porque primeiro que ele chuta de fora, tem um ótimo chute de fora. Ele é um volante que arma o time. E já mostrou no Vasco que ele é um dos principais jogadores que comandam o meio de campo. E sem falar que ele tem um ótimo tiro, né? De fora da área. Então, um Bragantino soube contratar esse jogador, que pra mim vai dar muito fruto no Bragantino. Ele é bom jogador. Vamos então ao esporte, né, analisar as notícias do time pernambucano, né, que está pronto para o jogo, né, com o Ricardinho regularizado pelo esporte. Enquanto que Venuto aguarda a liberação do boletim informativo diário da CBF, o BID, mas viaja para enfrentar o Vasco lá no Rio de Janeiro. Eu acho que o esporte vai enfrentar muito problema contra o Vasco. Porque primeiro que o esporte, mesmo ter mostrado que ganhou o primeiro jogo. Mesmo tendo ganho o primeiro jogo, teve fragilidades na sua zaga. Então, pra mim, o Vasco não sendo favorito pro jogo. Pode dar o que vier, mas eu acredito mais no Vasco do que no esporte esse jogo aí. Porque o esporte já mostrou que a sua zaga é muito fraca. Então você apostaria em quem, assim, do esporte que você definiria para constituir uma boa escolha para o cartoleiro ou cartoleira que vai formar o seu time? Só o goleiro Maílson. Maílson? Só o Maílson. Porque vai ter trabalho. Mas o resto, não ia ninguém não. Nem Elton. Elton que já valorizou, Elton precisa fazer apenas menos 0,18. Ou seja, Elton só não valoriza se for expulso. Exatamente. Né? Mas se você quiser... E fizer um pênalti. Se você quiser para valorizar, aí vai de Elton. Agora se quiser para pontuar, eu não vou de Elton não. E tiver um pênalti não convertido. Né? Porque primeiro que o Vasco vai com o principal jogador da zaga, Leandro Castan, que ele volta de contusão. E para passar para uma zaga mais ou menos sólida, que o Vasco com o Castan fica sólido. E Sander? Sander, Patrick. Você tem a falar sobre esses jogadores aqui. Jonathan Gomes, que até no jogo anterior contra o Ceará, lá na ilha, né, do Retiro, fez um gol. Mas como eu disse a você, mesma coisa de Elton. E lembrando que o retrospecto de Jonathan Gomes é um gol, uma finalização para fora e 3 faltas sofridas. Mas não rouba nenhuma E bola. em contrapartida, 3 passes errados. E não rouba nenhuma bola. Então, assim, ele só vai bem se fizer um gol. Já Sander, ele tem um retrospecto de 3 faltas sofridas, 4 roubadas de bola, porém erra muito passe. E vai pegar o lateral Pikachu, né? Que não é difícil de... Patrick, É, 10 passes errados. é como eu disse, eu preferiria do esporte só Maílson, para valorizar, né? Porque vai trabalhar muito. Mas o Vasco tem mais opções aí para escolher. Estamos falando sobre esporte, né?
Não é Vasco ainda. Vamos deixar isso bem, bem claro. Não Para que sei. o torcedor do esporte não pense que estamos frisando só em uma coisa. Não. Daniel Paulista. Não, é como. É um técnico, não é? Não é do técnico, não. Por quê? Ah, porque tem uma pessoa melhor pra técnico na rodada, com certeza. Daniel Paulista vai pegar um time difícil, o Vasco lá no Rio, então O não. domínio do Vasco no Rio de Janeiro é preponderante em relação ao esporte? Eu acredito. Em que maneira você acredita? Que a zaga do esporte teoricamente fraca. Zaga fraca do esporte? E vai pegar um centroavante que é matador, que é Cano. Então não ia. Mas Cano já mostrou todo o seu potencial no time do Vasco? Todo jogo é um gol que ele faz. Todo Então, jogo um gol? É, torcedor vascaíno. Esperamos que seja, né? Porém, o Sport também é um time muito forte, muito bem preparado, muito bem treinado pelo seu técnico, Daniel Paulista. E aqui, ó, vamos tratar com Cano. Fala aí sobre Cano. como eu já disse, ele é um matador, né? Todo jogo do Rio, na Carioca, ele fazia um gol, deixou a sua marca. Então, eu, teoricamente, se eu fosse para escolher um jogador, não deixaria a Cano de fora, não. E aqui a gente tem o time do Vasco com a escalação possível, com o Gabriel Peck, escalado por Ramon, para ser titular contra o Sport. Tu tem a falar sobre Gabriel Peck, quem é Gabriel Peck, o que ele joga, o que ele... Porque ele é a novidade desta quinta-feira do jogo contra o Sport, às 8 horas da manhã em São Januário. Amanhã não. Às 8 horas dessa quinta-feira. É da noite, acho que da manhã. Bom, eu não sei quem é Gabriel Peck, né? Porque não sei se é atacante, se ele é meia, tem que ver aí. Mas se ele for um atacante, ele é bom. É meia, Gabriel Peck, meia atacante. Então, ele é bom pra rodada, né? Apesar que eu não conheço muito ele, né? Se ele for um jogador habilidoso que sabe armar jogada, ele é uma boa pra rodada. Porque eu só conheço mesmo do Vasco, Canos e Thales. Esses dois são uma ótima rodada. Agora, se fosse pra escolher um, escolheria Andrei, né? E o time provável do Vasco é Fernando Miguel, Pikachu, Leandro Castan, Ricardo Graça, Henrique, Felipe Bastos, Andrei, Benítez, Gabriel Peck ou Bruno César, Cano e Thales. Só que Gabriel Peck já está escalado como sendo um jogador preferível por Ramon Menezes a jogar como titular neste jogo contra o Sport, quinta-feira, em São Januário. Então, como eu disse a você, se fosse para escolher algum do Vasco, não pode deixar de fora Cano, Andrei, até Benítez, porque Benítez mostrou ser um argentino que veio. E Benítez precisa de apenas 5,8, 6 cartoletas. Então, se você quiser escolher, escolha o Benítez, porque ele é um meia que segura o ataque. E a Sport, como você já mostrou, que não é. Thales Magno. Mesma coisa de Cano. Mesmo processo de Cano. Ele chega na frente, vai pegar uma zaga fraca. Apesar que tem o Maílson, que é um goleiro bom, mas vai pegar uma zaga fraca. Então a mesma coisa de Cano. Ok. Andrei. Ele é um roubador, né? Ele é ladrão de bola. Não pode deixar ele fora, não. Ok, esse então é o time do Vasco. A ideia sobre a possível escolha de jogadores do Vasco para essa rodada. Botafogo. Botafogo vem com estreia com o autor criticando o calendário, mas com Matheus Babi como provável escalação para o jogo contra o Bragantino lá em São Paulo. Primeiro que eu não posso dizer nenhuma informação sobre o Matheus Bab, porque eu não conheço o Matheus Bab. Agora, Só que Pedro Raul voltou a treinar nessa quinta-feira. então com certeza vai. Recuperado da Covid. Uhum. Após recuperar da Covid, mas ainda é desfalque. Ou seja, o time do Botafogo vem com uma baixa grande no ataque. Daí a presença do Matheus Babi a compor o elenco. Então, teoricamente não vou suspeitar nada sobre futebol, que o futebol engana. Mas teoricamente o Bragantino vem favoritíssimo ao jogo. Apesar que tem um goleiro ótimo, que é Gatito Fernandes, mas pela formação do Botafogo aí, eu acredito que o Bragantino vá. Vitor Luiz deu uma boa frente de ataque na lateral a constituir contra a zaga, a defesa do Red Bull Bragantino.
Ele é um ótimo lateral, mas nesse jogo não acredito muito não. Primeiro que vai pegar um Bragantino forte, que tem uma zaga ótima, forte. E segundo que no lado dele vai correr um tal de Arthur, né? Arthur é um cara que corredor. Com certeza ele vai fazer. Vai ser um jogo truncado. A tendência que ele vai cartão amarelo é grande, o Vitor Luiz. Em relação ao time do Botafogo, quais dos jogadores aqui você colocaria como sendo apostas ou escolhas a serem considerados para o cartoleira que vai participar dessa segunda rodada agora do brasileiro? Se quiser escolher um para pensar e pontuar. Lembrando que Gatito tem que fazer 10, quase 11 cartoletas. Exatamente. Se for para pensar em pontuar, É uma aposta muito grande. Agora, se for para escolher um dos dois, escolheria. É uma dúvida que teria entre Bruno Nazário e Honda, né? Porque Bruno Nazário mostrou que é um ótimo roubador de bola. E Honda é o armador. Então, se fosse para escolher. Bruno Nazário está custando apenas 8 cartoletas, tem que fazer só 5, quase 6 cartoletas. Então, ele e Honda seriam as melhores opções para o Botafogo. Né? Honda tem que fazer quase 5 cartoletas, ou seja, uma assistência apenas. Por isso que eu estou dizendo. Se fosse para escolher alguém do Botafogo, seria um dos dois. Mas o resto nenhum, porque pelo que eu estou vendo no jogo aí, e vai ser travante principal. Mas a zaga do Red Bull Bragantino é uma zaga que pode se confiar frente a esse Botafogo agora, com a entrada de Matheus Babi no ataque? Se entrar ali de que está marcado lá, Fabrício Bruno. Mas se entrar ali de que está em dúvida, se ele entrar, com certeza é uma boa se confiar no Bragantino. Porque quando o Ligier entra, o Bragantino fica mais sólido. O time do Bragantino. É. O Bragantino que tem as seguintes opções do jogo, né? De jogadores. Porque depende de Ligier. Se ele Ligier entrar no lugar de Fabrício Bruno, aí vai ser difícil o Botafogo conseguir furar a zaga do Bragantino. Pode até furar, mas é difícil. Quais desses jogadores aí você pensaria como sendo excelentes para uma aposta no jogo Com dessa certeza, segunda rodada? Arthur e Ardelan. Onde alguns times, né, vão participar agora a primeira vez. Com certeza, Arthur e Ardelan. Porque Aderlan? os dois já mostraram que um é ótimo atacante. Aderlan tem exatamente 9 roubadas de bola, porém 6 passes errados. Mas você mostra que ele levou um gol. Quer dizer, se não tivesse levado o gol, ele teria feito pelo menos. Ele fez 7, quanto? 7,4. Então ele teria feito 12. Já mostrou que ele é um ótimo lateral. Mesmo errando muita bola, mas ele mostra um ótimo radão de bola. Então ele é uma ótima rodada. Porque mesmo que ele leve em gol, ele não precisa de saldo de gols, ele precisa só de roubar de bola. E outro também é Arthur, né? Como eu disse a você. Arthur é um atacante que já mostrou do Palmeiras, antigamente também do Bahia, que ele joga muita bola. Que valorizou, conseguiu uma pontuação de 5,8, né? Teve exatamente 3 faltas sofridas, uma finalização para fora, 2 defendidas, finalizações defendidas, 3 roubadas de bola, porém errou 9 passes. O ruim do Arthur é só que ele erra muito passe, mas em termos de finalização ele finaliza muito. Então essas são as escolhas que você Agora tem para a zaga, com certeza, ou colocaria Léo Ortiz, ou se ele de entrar, colocaria de um dos dois. Porque os dois são ótimos jogadores. Mais alguma dica aí em relação ao Bragantino? Tenho. Não sei se Ítalo vai jogar. Se Ítalo jogar é ótimo. É Morato para escolher no lugar dele. Aqui, no momento, a gente tem só Morato. Bom, o Morato também é um atacante ótimo. Mas o problema de Morato é que ele não é tipo centroavante que nem Ítalo. E eu não sei nem porque Ítalo não tá... Morato que no primeiro jogo teve uma falta sofrida, uma finalização para fora, uma defendida, 3 faltas cometidas, 14 passos errados. Porque ele não é um finalizador nato que nem Ítalo. Ítalo é um centroavante nato do Bragantino. Então, o que eu não escolho o Morato por isso, porque ele erra muito passe. Então seria Ítalo, para mim melhor. Melhor Ítalo. Se ele pudesse entrar, era. Ok, vamos para o próximo jogo de influência que a gente pode pensar do campeonato. Já falando sobre o esporte, Inter, Santos, Palmeiras e Fluminense. O Fluminense vem numa fase muito ruim, né, que não faz um gol não sei quantos jogos. Então, Há muitos jogos, né? que eu não sei quantos jogos são, né? Que não faz gol. Muitos jogos sem fazer gol. Então... É isso? Muitos jogos sem fazer gols? E outro que vai entrar com o Fred na frente. Então, a tendência é que... Só que Lucas Claro está se firmando como titular na zaga do Fluminense.
Mas em E o compensação, Fluminense teve uma evolução em relação ao Grêmio. Né? Teve uma evolução. o ataque do Fluminense não mostrou aquela arma, aquele poder de fogo todo. E o Fluminense agora, a tendência é com a formação de ataque de Fred e Michel Araújo, pegar o Palmeiras. O que você tem a falar sobre essa formação? Lenta, Fred ainda é um jogador a se apostar? lenta. Primeiro que Fred precisa dar a bola no pé. E o Fluminense só tem o armador que coloca a bola no pé dele. E Michel Araújo, ele é um jogador bom, mas ele é muito faltoso. No último jogo ele fez não sei quantas faltas. Então, se fosse para escolher do Fluminense, teoricamente só se for o goleiro. Para querer pontuar, mas o resto não fica com nenhum não. E o Fluminense vem com um time provável de Muriel, Igor Julião, Nino, Lucas Claro, Egídio, Dodi, Iago, Michel Araújo, Nenê, Evanilson e Fred. Talvez o Nenê, mas se fosse para escolher do Fluminense, eu não ia com nenhum não, porque a zaga do Palmeiras mostrou ser muito sólida. E com o Gustavo Gomes no. Com o Gustavo Gomes, o Palmeiras não leva gol não. Só levou um gol no Paulista com ele na zaga. Então é meio complicado E o escolher fato do Palmeiras estar jogando em casa, tendo já o título conseguido do Campeonato Paulista, influencia? muito, né? Porque o Palmeiras já mostrou que tem, como eu disse, uma zaga sólida e tem um meio de campo que vem jogando muito, tal de Patrick de Paula. É um volante marcador e sabe armar o jogo. É um volante prático, É, atual. é. Então, se fosse para escolher o Fluminense, sinceramente, eu não ia com nenhum, não. E você pode ver aqui que Nenê, a tendência, o scouting Nenê no primeiro jogo contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, 17 passes errados. Por isso que eu não vou com nenhum Fluminense. Muito passe errado. É. E olha que cada passe errado conta como sendo. Quanto de scout? Passe errado? Menos 0,10. Menos 0,10, passe incompleto, né? É isso? Uhum. Então já é um fator grande a se pensar. Evanilson, Dodge, algum desses Sinceramente, não ia com nenhum, jogadores, não. Sinceramente, não. já que a valorização é pouca. E Egídio, Fred, que vai ter agora comando, vai dividir o comando de ataque com o Evanilson e Fred e Nenê apoiando os dois. não. Porque eu expliquei, né? O ataque é lento com o Fred. Nem Evanilson, Michel Araújo também, precisa de pouco. Nenhum deles. Vai Ok. pegar um time que tem um ataque muito sólido. Talvez se fosse um time menos sólido, aí poderia botar eles, mas agora não. E o Palmeiras? O Palmeiras que vem, a princípio, sem Felipe Melo. Sem Felipe Melo, mas a zaga do Palmeiras, mesmo sem Felipe Melo, mostrou ser sólida. No primeiro jogo do Palmeiras e Corinthians, Gustavo Gomes e Luan mostrou que consegue ter uma noção prática de zaga. E o outro aqui, como eu disse a você, Gustavo Gomes, quando entra no Palmeiras, na zaga, é um xerife, né? É difícil fazer gol no Palmeiras. Palmeiras que vem de Everton, escalação provável Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Vinha. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Ramírez ou Bruno Henrique, Rony, Zé Rafael, William e Luiz Adriano. Pela fase, com certeza não posso deixar de fora nem Marco Rocha, nem Vinha, mas um dos dois só. Pelo tipo de jogo que Vinha já mostrou ser mais jogador de bolas hoje do que Marco Rocha. Então seria de Vinha. Uma aposta. Então, pessoal, essa é as ideias, né? São as ideias que a gente tem dos clubes, né? Para essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tá? E façam as escolhas que são melhores possíveis a vocês pensarem, raciocinarem, né? Uhum. Escalarem e construam um time à escolha, à dependência de vocês, ah, ou analisem principalmente a questão dessa pandemia que ainda ronda os campos brasileiros e que está sendo um problema a mais do Cartola esse ano, tá? Então a gente vai construir o nosso time agora, né, do Cartola. E esse time não quer dizer que seja o que você deve escolher, e sim apenas uma base, né, para que você possa raciocinar e fazer o seu próprio time, né? Vamos lá. Nosso goleiro escolhido aqui, né, para começo,
E aí a gente pode focar aqui no escala 10, né? Em relação a goleiro. Posição de goleiro. As escolhas que a gente tem aqui. Marcelo Lomba, Gatito, Diego Alves, o Everton, Thiago Volpe. Cássio, Rafael, Santos. Desses aqui, qual seria uma escolha a se pensar? Se for para valorizar, apenas valorizar, seria Rafael, porque ele pode pontuar alto e valorizar, né? Mas se for para garantir saldo de gols, Santos. Agora, se quiser um goleiro baratinho, que com certeza vai ter pouco trabalho também, vai ser Cleiton no Bragantino. Cleiton no Bragantino? É, porque pega um Botafogo sem um principal centroavante, né? E o Botafogo está mostrando ser um time fragilizado. Então, vamos de Cleiton aqui. É. Porque quem tem pouco cartoleta é Cleiton. Só que ele está negativo. É, aí no caso... Está negativo e, porém, presta atenção, hein? Ele estando negativo, ele necessita fazer apenas 4,2 cartoletas. Ele mostra ser uma boa opção por isso. Se ele não levar a gols, eu valorizo. Que começa com 5. Ok, então, nosso goleiro, por enquanto, Cleiton, do Bragantino. Uhum. Vamos a zaga. Aí tem várias opções, né? Pra você escolher. Zaga, zagueiros. Zagueiro. Vai depender se você quer dizer opção barata ou opção que você vai pontuar bem. Eu acredito que uma boa escolha de zagueiro para essa rodada, já em questão de valorização, seria Cuesta, que mostra bons números, uma pontuação baixa, Cuesta, e Aguilar, do Atlético Paranaense, de virtude de que Jeromel não joga. Mas quem não tem muita cartoleta, se não quiser botar Cuesta, tem outra opção boa ali. Qual seria a outra opção? Vai descendo aí. Bom, teria um Luan do Palmeiras, Léo Ortiz do Bragantino. Luan do Palmeiras, mas é o primeiro jogo dele. Ele tem que fazer uma pontuação. Luan do Palmeiras? Eu não entendi o raciocínio. Porque, como eu disse a você, o Fluminense não marca gols há vários jogos. Ele não mostra ter um ataque bom. E com o Fred na frente, não mostra ter muita segurança. E Luan e Gustavo Gomes juntos. Luan precisa fazer 4,4 cartoletas. E ele e o Gustavo Gomes juntos mostram ser uma zaga sólida, né? Como eu disse a você, então. Mas se não quiser botar aí, tem Léo Ortiz. Que ele é ótimo zagueiro também. Léo Ortiz. Léo Ortiz que está com a presença. A se considerar, né? Não joga Léo Ortiz. Ele não aparece aqui. Aí Leonardo. Léo Ortiz. Por quê? Porque pega um Botafogo fragilizado. Léo Ortiz precisa fazer 2,5 cartoletes. E pega um Botafogo sem o principal atacante. Apesar que ele vai jogar com o Fabrício Bruno, que pra mim, ele tem mais facilidade de fazer gol. Então Léo Ortiz seria uma boa contra o Botafogo? Eu acredito. Agora, assim, você vai dobrar o Bragantino, aí fica difícil, né? Porque também não é muito aconselhado fazer isso, não. Eu iria de Cuesta. Pra quem tem muita Em razão de cartoleta, manutenção de cartoletas e pelo campeonato está ainda em começo. Opções para a lateral. Saravia não pode ficar Saravia é fora. uma unanimidade em qualquer time. Não pode ficar fora de jeito nenhum, nenhum time. Agora, quem vai ficar com pouca cartoleta, se pudesse botar uma Interran, seria uma boa. Mas quem tiver poucas cartoletas, vinha. Matias Vinha? Mas ótimo. Matias Vinha, ele não jogou na primeira rodada. Mas precisa fazer pouca pontuação.
E ele é um lateral que rouba muita Lateral bola. esquerdo ou direito, Matias Vinha? Não pegou, parece que é esquerdo. Bom, Matias Vinha, porque vai pegar um Fluminense, mas o Fluminense não é um time qualquer. Não é um time qualquer, mas ele rouba muita bola. Ele já mostrou contra o Corinthians. E ele foi um dos principais E jogadores. Matias Vinha precisa fazer 5,1 cartoletas. Mas como você Só viu, que ele é muito apoiador, é isso? e ele rouba muita bola, né? E ele tem um ótimo passe que mandou o gol para Luiz Adriano no último jogo. Então, Isso na final do Paulista. Ok. Meio campo. Formação 4-4-2. eu, apesar que tem atacante bom pra rodada, pra ficar um atacante de fora. Então a gente muda a nossa formação. Isso é demais, isso é de menos. Entretanto, quem assim elencaria como para o meio campo, opções para o meio campo? Qualquer um do Atlético, menos um volante, tipo Nicão, um Léo Cittadini, Léo Cittadini também é outro jogador excelente para essa rodada. Marquinhos Gabriel, qualquer um desses Gerson aí. também é uma boa escolha. Gerson, Galhardo também é unanimidade. É Galhardo, unanimidade pra mim, né? né? Gerson, Galhardo, Vitor Bueno, Vitor Bueno, Natan do Atlético, Natan do Atlético, e Andrei do Vasco. Andrei do Vasco, é isso? E quiser apostar aí em jogador que pode chegar na frente e roubar a bola, também Patrick de Paula. Bom, esse nosso time aqui ele vai por enquanto, né? A gente pode até alterar daqui para amanhã, né? Dependendo das circunstâncias dos jogos. Galhardo e Aí você pode fazer a sua escolha. Tem Natan, tem Alisson, ou Alisson, Andrei, tem Patrick de Paula, tem esse Marquinhos Gabriel também chega na frente. estou passando aqui para o pessoal que vai assistir, né? Que está assistindo, que vai assistir esse vídeo, né? Tenha o seu raciocínio também a criar. Então, quem você colocaria aqui como sendo o último meio campo para formar o nosso time aqui da live? Se quiser diferenciar dos outros, Lembrando que a gente ainda tem 35 cartoletas e tem exatamente 5 jogadores ainda a escalar. se quiser diferenciar dos outros, Marquinhos Gabriel. Agora se quiser também, talvez tenha um jogador que roube bola no meio de campo, é Andrei. Pela tendência que o jogo seja teoricamente mais simples, eu ia com outro Atlético Paranaense. Ou Nicão não, que Nicão é negativo, tem que ser pelo menos Marquinhos Gabriel ou Andrei, porque o Andrei pega um esporte que tem um meio de campo que cede muita bola de bola. Né? Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, que é o atleta do Atlético Paranaense, né? Para essa rodada, que é um meio campista, né? Que necessita fazer exatamente 3,7 cartoletas. Uma boa aposta? Eu considero, pela fragilidade do Goiás. Ele e Andrei. Andrei também vai pegar um meio de campo de esporte que vai receber muita bola. Atacantes. Primeiro atacante. Gabigol, Eu acredito que Guerreiro, excelente opção, porque a zaga do Santos fragilizada. Outra opção boa também seria Gabriel, apesar de estar negativado, ele precisa de poucas cartoletas para se tornar valorizado. Ou seja, com um gol apenas ou um passe para gol, o Gabriel já assume o seu posto de valorização. Olha só, precisa de 4,8 cartoletas. bem melhor opção que o Bruno Henrique. Para mim, Gabriel é a melhor opção. Então, Gabriel. Agora, outras opções. Tem E aí a gente fica sem cartoletas para o nosso time. Bom, aí você poderia olhar as cartoletas que tem. Eu acredito que Savarino seria uma ótima ou excelente posição para o momento que vive o Atlético Mineiro. Né? Já que, inclusive, até o próprio Savarino, eu não sei se ele está apto aqui para a escalação do Cartola,
mas Savarino é uma está aqui listado, né? Como opção. Seria uma ótima aquisição. Savarino. Outras opções também que quiser escolher. Tem Pablo, tem Cano. Cano? Quando você pega um esporte que não é uma zaga muito frágil, não é muito confiável. Então você tiraria Guerreiro e colocaria Cano? Pablo, Cano, qualquer um dos dois que você colocar é boa. E se quiser colocar um atacante menos, de pontuação menos, Cano seria... está custando 10. Onde no Vasco, time do Vasco, a gente tem as seguintes possibilidades para o ataque, para os jogadores se tornarem valorizados. A gente tem esse quadro. Cano precisa fazer um gol, 7,26 cartoletas. E Thales Magno, 5,8. Mas Thales Magno é uma aposta mais ousada. Muito ousada. Então acredito que se colocássemos aqui Thales Magno seria uma opção a mais além de Cano. Então eu acredito Thales Magno. E técnico? Quem seria o técnico para essa rodada? Cartoleta Domenech, que só dá para ele. Mas se quiser escutar, também seria bom do Dorival. Domenech Torrent, não pela questão do cartoleta, mas pela questão do adversário. E o Flamengo ter uma motivação para ganhar esse jogo e se reabilitar diante da derrota que teve contra o Atlético Mineiro lá no Maracanã de 1-0. Também. Então, seria uma boa. Então esse é o time. Quem seria o nosso capitão? Por enquanto. Eu colocaria Gabriel. Gabriel é uma opção boa para rodar. Agora, se quiser diferenciar, como se você passar bem na sua liga, poderia botar também o Citadini, que ele vai pegar um Goiás fragilizado. Ou até o Marquinhos Gabriel, mas também é muito ousado. Mas seria melhor para mim, ou o Gabriel ou o Marquinhos Gabriel, ou o Citadini. Então quem a gente colocaria? Quem se colocaria aqui como opção para aquele que vai assistir o nosso vídeo, o cartoleiro? Se você estiver bem na sua liga e não quer... não quiser perder cartoletas. Pode até ficar atrás, né? Vai que você coloca Gabriel... Cartoletas por acaso. E todos vão Gabriel. Aí, mesmo ele fazendo pontuação baixa, se acontecer, todos vão também no meio. Baixo. Agora, se você estiver lá atrás, quiser diferenciar, vá de E uma escolha bem ousada seria Savarino como capitão. Saravia como capitão. Ia pegar um Santos. Ou Savarino também como capitão. Bem ousada. Bom, aí vai depender pra gente, seria bom Gabriel, né? Mas vai depender de você. Se quiser diferenciar dos outros para sair na frente, pode botar ou Saravia ou o Citadini. Então, pela constância aqui, pela regularidade, pela condição do jogo que se terá, eu acredito que uma boa escolha seria Gabriel como capitão. Tá aí, gente. Nosso time é escalado do Footplay 10. Escalado com o Cleiton no gol. Saravia, Vinha, Aguilar, Cuesta, Citadini, Galhardo, Marquinhos Gabriel, Thales Magno, Gabriel como capitão, Savarino e Domenech Torrent como técnico desse time. É só. Acredito que essa primeira live, né, essa primeira transmissão seja um aprendizado para todos aqui, né, presentes, a melhorar. E qualquer dúvida, sugestão, reclamação, vá no YouTube, estaremos lendo, estaremos respondendo à medida possível e são sempre bem recebidas sugestões, críticas, né, reclamações, o que nos faz melhorar cada vez mais o canal. E não deixe de se inscrever, deixar o seu like, curtir aqui algumas ideias, alguns panoramas de atletas para essa rodada, segunda rodada do campeonato, que está por vir, que começa amanhã. Né? E amanhã teremos uma live, né? Horas antes de fechar o jogo, né? O Cartola. E contamos com a sua presença. Valeu, abraço. Até outra hora, moço. Até depois, pessoal.